Começando mais um vídeo no canal, mais uma leitura de tarô para você. Eu sou o Leandro, seu tarólogo, te recebendo aqui com muito prazer para falarmos do seguinte: pensamentos e sentimentos dele ou dela com você no dia de hoje, neste momento que a gente tem para alcançar como informação. Então o seu papel é só o de mentalizar a pessoa amada e a gente vai ganhar aqui os nossos arcanos para você ter respostas. Começando pela sua intuição, você vai escolher amazonita ou bronzita. Segue a sua intuição, segue o seu feeling, faz a escolha e aí já te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, vindo participar, fortalecer a nossa egrégora, recebendo sempre ajuda por aqui. Dica especial de hoje, leitura nas bênçãos de Mãe Gaia, a grande mãe, a terra, a provedora. Então você pode mentalizar um pedido, aquilo que você quer ter como materialização na sua vida. E aí você vai escrever nos comentários as suas iniciais, eu entrego, eu confio, e assim será. Certo? Então, dica para você. Vamos começar a leitura. Amazonita primeiro, vai ficar ali, ó, pertinho de Gaia, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pra a gente ver aqui a cabeça, né? Como tá a cabeça, como tá o coração deste alguém aí nos seus pensamentos, né? Então a gente vai fazer primeiro a avaliação aqui da parte mental, como está a cabeça, como estão os pensamentos. Feito isso, a gente vai para o emocional, para falarmos de sentimentos. Então, quais são os pensamentos, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, independente de estar junto ou estar longe, né? Junto ou separado, perto ou longe, enfim, não tem problema, tá? Vamos colocar o tarô, vamos falar disso tudo que está surgindo aí para nós. Então, gente, essas 6 cartas refletem os pensamentos. Rei de paus, 3 de copas, temperança. Nós vemos ali uma ideia muito forte desta pessoa de poder se reconciliar com você, de ficar numa boa, de fazer as pazes. Existe um pensamento aqui de que há uma conquista importante em jogo e aí é o caminho de reconsiderar certas ações aqui no 3 de copas, na temperança, buscar um caminho de se harmonizar, certo? Existe o pensamento aqui de que dificuldades foram criadas desnecessariamente, então há a consciência deste alguém com você agora de que existe uma barreira que está aí e que isso pede uma estratégia, certo? E a pessoa, então, que sabe que precisa fazer algo a respeito, por ter a consciência aqui de que existe uma conquista importante, um pensamento que vai na direção de poder ficar bem com você, ou seja, assim nós já vemos indiretamente o tarô respondendo o seguinte: é a pessoa que não está confortável. Como a gente está fazendo aqui a avaliação da parte dos pensamentos, da energia mental, como está a cabeça, então nós vemos a pessoa que não está com um pensamento tranquilo, não está em paz com a própria cabeça em relação a certas atitudes que teve com você. Então, sabe o quanto é importante ficar bem, um caminho de reconciliar. O 3 de copas aponta para isso, a temperança aponta para isso, certo? A pessoa que sabe que existe aí uma dificuldade e que a gente não pode ignorar isso. É a pessoa que sabe que não pode ignorar isso, tá? Então, tem uma atitude para te apresentar, é a pessoa pensando em te procurar, justamente para tratar das coisas que faltaram conversa, né? Sabe aquela impressão ou até mesmo aquele sentimento que você tem de que faltou falar de um assunto importante, né? Então, é exatamente isso. Poxa, ficou mal resolvido, ficou ali um assunto pela metade. Existe também esse pensamento agora pro lado dele ou dela, caso não era uma consideração feita antes, agora é, tá? É o cavaleiro que reflete essa energia da pessoa pensando em te procurar, ok? Mas, primeiro, buscando aqui um plano de ação. Então, é a pessoa que pensa em te procurar sim, que não está bem, de acordo com como as coisas ficaram, mas também sabe que não pode agir de qualquer jeito, que a situação pede uma estratégia, ok? Então, o que nós alcançamos no pensamento? Aqui a ideia de que a pessoa não está em paz com as coisas tais como foram conduzidas ao seu lado, e essa leitura então está trazendo um sentido que pode ser ainda maior para pessoas distantes, né? Afastadas, separadas nesse momento.
E nós vemos, né, a parte de você fazer falta. Apesar de que ainda nós não estamos na parte emocional para ver como é que está o coração, para alcançar os sentimentos. E saudade é um sentimento, né? Mas a gente já começa a perceber um pouco dessa energia aqui. Porque se é a pessoa ali nas reconsiderações, querendo fazer um caminho, que é o caminho de volta, por pensar agora que há uma conquista importante em jogo aí, de que dificuldades foram criadas e pedem uma atitude, mas primeiro eu preciso pensar muito bem como eu vou agir, ok? Então isso fala de alguém que se arrepende, né? Que pode estar sentindo a sua falta, sim, ok? Então nós temos exatamente isso, e o 4 de paus fala da pessoa meditando muito a respeito das coisas, como foram vividas, como foram deixadas de lado, aquilo que foi aproveitado, que deixou de ser. A gente vê muito desse balanço na energia aqui do 4 de paus para você, tá? Então, se você tem a impressão de que é a pessoa que te ignorou, né, simplesmente deu as costas e tal, a gente tem aqui o pensamento batendo agora, trazendo essas reconsiderações, o que não ficou legal, o que está incomodando, o que pede uma postura diferente, né? O pensamento do quanto importa ali deixar tudo numa boa com você. E assim, nós temos dois caminhos a partir disso, né? É a pessoa que de repente quer deixar tudo bem, por quê? É só um peso de consciência, então é limpar essa barra para seguir, mas não necessariamente o desejo de estar com você. Esse seria um caminho, né? Agora, como a sua leitura começou com o rei mostrando que a pessoa sabe de uma conquista que está em jogo aqui, então a gente compreende que é o pensamento de poder ajeitar a situação para seguir, para gerar mais possibilidades, mais caminhos, e a gente não vê a pessoa se acovardando aí para isso não. Então não é o ser de luz frouxo, bundão e etc, cavaleiro de espadas, não combina com isso. Aí você fala, é frouxo sim. Pode até ter sido, digamos assim, né? Mas a gente vê que é uma energia que está ajudando, tá? Tá ajudando na causa, sim. Então nós pegamos a parte mental, os pensamentos, como está a cabeça, né? Vamos para os sentimentos agora. Então, como é que tá o coraçãozito do ser de luz aí? Tá curtindo a sua leitura? Tá lembrando do likezinho, de se inscrever? Bora, hein? Deixa o seu like, vem nessa emoção, vamos falar de sentimento. E olha como que é o tarô, né? A gente abriu a linha para começar a falar de sentimento, para dar esse mergulho no coraçãozito do ser de luz, e já vem 3 cartas de copas, que é exatamente o elemento água, a parte de emoção e sentimento. Ou seja, existe muito disso envolvido aí com você, né? O sentimento que conecta. Mas eu tenho uma coisa importante para te falar, antes de colocar a próxima linha. Aqui, a gente vê 7 e 8 de copas, a pessoa que traz um sentimento de ter esperado certas coisas ao seu lado, tá? E não ter encontrado. Então, o sentimento de ter criado expectativas além, de se iludir, aí você fala, mas espera aí, isso daí tá falando de mim, eu que me iludi, né? Eu que criei expectativas e a pessoa, né, não correspondeu, vacilou comigo, enfim, eu fiquei aqui na pior. Também tem esse sentimento por outro lado, tá? E você tá aqui justamente para poder compreender como a pessoa se sente. E isso é perfeitamente normal. Às vezes a gente fala, eu criei expectativas, a pessoa me decepcionou e tal. A gente também pode decepcionar os outros, né? Então a gente tem aqui um pouco dessa energia sim, tá? Deste alguém com você, de alguém que se decepcionou com alguma coisa, tá? Então isso pode justificar um movimento aqui de ter se distanciado. De repente a pessoa não se abriu com você em relação a isso. Não te contou, né? Não teve a cara para falar, olha, não gostei disso, você não foi legal nesse aspecto, por esse motivo eu estou me retirando. Aliás, pouca gente tem esse tipo de coragem, né? As pessoas simplesmente se afastam. Elas não vão entrar nesse assunto, porque pode ser mais espinhoso, porque vai levantar discussão. Então as pessoas pegam o caminho mais fácil, sabe? Então, pode ter sido um pouco frouxo, um pouco um bundão lá atrás, sim. Né? Onde eu falei agora aqui que não é. Por quê? Então, ok, pode ter sido. Não gostou de alguma coisa e aí simplesmente deu um gelo, não te explicou, mas se decepcionou com alguma coisa vindo de você, tá? Isso justifica ter se afastado. Cavaleiro de Espadas agora pode ser a coragem que faltou nesse momento anterior. Por quê? Não é só essa decepção,
esse sentimento de uma expectativa não correspondida em algum sentido, que está lá no emocional, que está lá no sentimento. Também tem o desejo de poder, aqui olha, estar com você novamente, o 10 de copas, tá? A pessoa que continua assim, se imaginando ao seu lado. De repente, assim, alguma coisa que você falou, alguma postura que você teve, pode acontecer, né, gente? Essas coisas às vezes passam despercebido por nós, mas é coisa que acontece, tá? Fato. Aqui nós temos o que pode justificar o motivo da distância. Aqui nós temos a informação no emocional, no sentimento de alguém ainda te querendo. Então, tem um pouco dessa mágoa presente aqui, vamos dizer assim, tá? Mas é maior a vontade de passar por cima disso, de criar mais oportunidade. Não à toa, o Rei de Paus mostrou lá como sendo a sua primeira carta, né? Ou seja, a consciência de que existe aqui, né, uma conquista importante em jogo, algo que não vale a pena perder, né? Uma situação pela qual vale a pena lutar. Então, Cavaleiro de Espadas. Poxa, eu me acovardei naquele momento, não gostei de tal coisa. O certo era ter conversado ali, tentar resolver ali. Não, mas eu fugi da situação, tá? Então tem esse sentimento de quem reconhece agora que teve essa postura, mas continua te desejando, né? Talvez naquele momento seguiu só um impulso e, deixa quieto e tal, mas aí a distância, né? Ela faz a gente perceber um pouco melhor as coisas e aí bate esse sentimento de querer estar mais com você, tá? O louco é a disposição para recomeçar, ok? O louco é a energia de quem pretende com você ter a chance de finalizar certos assuntos para limpar um pouco da energia excedente, o excesso das coisas, né? E aí começar um novo caminho, abrir uma nova jornada, sabe? O louco é aquele que traz a sacolinha ali, ó, né? Então, o que representa isso? É quem trilhou a experiência, vocês devem saber disso, né? Que o louco é o arcano sem número, ou é o 0, é o 22, geralmente sem número, na maior parte dos casos. Está sem número aqui, olha. Por quê? É aquele que nos representa, passando pela experiência de cada um dos arcanos do tarô, do mago, que é o 1, ao mundo, que é o 21. Quando ele chega no mundo, então ele fechou um ciclo e ele vai recomeçar no mago. Mas para recomeçar, tem que soltar peso. E a sacolinha do louco representa ele trazendo consigo o essencial, o que ele precisa, de fato, para caminhar. E ele traz, portanto, essa vibração de querer recomeçar, de zerar os problemas. Vamos de novo, né? E agora a gente já sabe de alguns pontos que são importantes para a gente aproveitar daqui, evitar dali e assim ter mais chance de ser feliz, de ser mais leve. Esse louco mostra então esse sentimento, por que não dizer, essa vontade com você, tá? E olha o 4 de ouros que vem na sequência do louco aqui. Esse 4 de ouros mostra um pouco do que eu te comentei no louco, que é quem desapega de certas bagagens, né? Aquilo que pesa para ficar mais leve. Então, existe esse sentimento de alguém que sabe que está precisando viver mais leve e é à disposição para isso. E o Rei de Espadas, fechando a sua leitura na energia emocional, na segunda linha aqui, onde a gente está abordando sentimentos, é quem realmente não vai abrir mão, não vai desistir. O Rei de Espadas é aquele que não quer perder, então é aquele que vai atrás, é aquele que faz alguma coisa a respeito. Então, essa carta traz uma grande informação do que você pode esperar, tá? Mas você viu ali na parte dos pensamentos, né? O pensar antes de agir. Então não significa se afobar, mas pode ter certeza que aqui é a pessoa que não abre mão daquilo que entende como conquista. A sua leitura abrindo e fechando com o rei. Então aí estão os pensamentos e sentimentos para você, cabeça e coração. Curtiu? Seu likezinho, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente no canal. Agora eu vou recolher toda essa informação do tarô para trocarmos a amazonita pela bronzita. É a segunda opção, tá? E aí, gente, só uma água aqui pra gente seguir na causa, né? Então, bronzita na mesa. Você já direcionou o seu pedido na força de Mãe Gaia? Eu entrego, eu confio, assim será.
o que você mentalizar, não escreva o seu pedido, isso é íntimo, é seu, tá? Mas coloque essas palavras, eu entrego, eu confio, assim será, a gente tá entregando, confiando na espiritualidade, colocando uma afirmação. E aí estão as nossas iniciais, que é o quê? O nosso endereço, de onde partiu a informação que a gente está colocando, né? Então, pensamentos e sentimentos, a cabeça, o coraçãozito do ser de luz aí para você, beleza? Vamos começar igual foi na primeira pedrinha. Partimos pela energia mental, como está a cabeça, quais pensamentos, o que a pessoa está pensando, né? E aí já vem Rainha de Espadas, com Rei de Copas, o Arcano da Força. Aqui eu já vou fazer uma pausa para contar uma coisa para você a respeito do que esse alguém pensa. É a pessoa que está pensando o seguinte, que vocês têm as suas diferenças, tá? É a pessoa que, aqui, olha, se imagina ao seu lado. Pense em estar com você, leve em consideração tudo o que pode ser vivido a dois, mas sabe que existem algumas diferenças aí, na maneira de ser de cada um. Por quê? É a rainha, é o rei. Então nós temos a energia de casal, de quem tem essa visualização, portanto, né? De participar da sua vida, de desejar que você participe. Mas sabe das diferenças, então sabe que nem sempre vocês vão se entender. Mas tudo bem. Por que tudo bem? Porque a terceira carta que veio ali é aquela que iria abrir depois disso, nos mostrando se alguém vê isso com bons olhos, né? Ou se é alguém que acharia ruim, tá? Se vem uma carta difícil aqui, é a pessoa que eu iria te falar assim, ó, olha, é alguém que percebe que vocês são muito diferentes e que isso gera dificuldades, né? Porque fica mais complicado de se entender, é cada um querendo ir numa direção e tal. Ou pode ser o que veio aqui para você, que é o fato de que vocês serem diferentes, na verdade, pode ser interessante, por um trazer um ponto de vista que o outro não alcança, um acrescentar ao outro, né, na vida com uma visão diferente. E aí vocês se ajeitam, o Arcano da Força veio aqui, tá? Acompanhando vocês como casalzito no pensamento, na visão deste alguém com você, tá? Então é assim, nós temos as nossas diferenças, mas a gente é capaz de resolvê-las, tá? Então, isso fala da pessoa disposta a alcançar a sua forma de pensar, a te respeitar da forma como você é, a não querer que você seja diferente. Muito importante também a contraparte disso, né? É a pessoa que espera que você entenda essas diferenças e que você não fique tentando ali mudar o jeito de ser dele ou dela. A pessoa que pensa assim, eu preciso que você me entenda como eu sou, não fica tentando me mudar, porque eu sou assim, tá? Se você gosta de mim, se você começou a gostar de mim, é como eu sou, e não como você quer que eu fosse, né? Então, assim, entende isso? A contraparte, né? É a pessoa disposta a lidar com as diferenças entre vocês. Entende que pode funcionar se vocês pegarem esse caminho de como um acrescenta ao outro com visões diferentes, né? E espero mesmo de você também. Olha, vamos entender que nós temos as nossas diferenças assim, e o que a gente precisa fazer? Só um respeitar a forma do outro de ser e tudo certo. Um não tem que ficar mudando o outro, porque não vai rolar, porque as pessoas são como são. Então tem esse pensamento, certo? Se você assimilar talvez a parte que te cabe, porque é a expectativa dele ou dela com você, tende a funcionar muito melhor. Dica de conquista para você, dica de manutenção de relacionamento, né? De uma relação mais leve. Veja a outra pessoa como ela é, não tente mudar, tá? Então isso faz toda a diferença aí, para um resultado mais interessante a dois, né? E esse pensamento de que, na verdade, o que vocês têm como diferença na maneira de ser, isso pode fortalecer, é muito positivo, né? Ao invés de ser problemático. É alguém que entende que vocês podem se fortalecer assim, se houver o quê? Uma característica muito importante que está nesse arcano, que é a inteligência emocional. Então vamos perceber as nossas características e usá-las a nosso favor, tá? É alguém que pensa muito assim na forma de lidar com você. Ainda, na interpretação para a energia mental, para a gente falar de pensamentos, vem o quê? 9 de ouros, 10 de paus,
10 de ouros, tá? Isso mostra a pessoa disposta a reconhecer os próprios erros, sabendo que existem ganhos aqui que não vale a pena desperdiçar, uma energia daquilo que pode alcançar de positivo entre vocês, como colheita, né? Mas que isso não está acontecendo. Então tem um pensamento de que oportunidades estão sendo desperdiçadas, né? E existe um desejo de mudar essa energia, do 10 de paus para o 10 de ouros. Mudança significativa aqui. A energia pesada, a energia que oprime no 10 de paus, para uma energia que é próspera, que é de crescimento, que é de uma riqueza no 10 de ouros. E não é a riqueza material, mas é a riqueza naquilo que a gente pode construir de positivo para experimentar tendo uma boa companhia, né? Veja que a carta traz um cenário do quê? De família, que é onde a gente vai e edifica um sentimento e isso vai nos gerar frutos, tá? Então, existe esse pensamento de que vocês estão desperdiçando oportunidades, né? Ou tem até o meia-culpa aqui mesmo, né? Poxa, eu estou desperdiçando, né? Eu tenho que aproveitar melhor isso. E esse 10 de paus traz um grande peso aqui como consequência de atitudes erradas, de escolhas erradas, né? Então há um desejo muito grande, um pensamento muito intenso aqui, né? De mudar essa energia para mais aproveitamento, né? Então, essa virada aqui de 10 de paus para 10 de ouros mostra a pessoa querendo estar mais leve com você e reconhecendo os próprios erros, né? A parte do que a pessoa espera de você, né? De, oh, poxa, me veja como eu sou, não fica tentando me mudar, né? Eu não sou uma pessoa modelável às suas vontades, eu sou um ser humano com vontade própria, respeite como eu sou, e a pessoa também disposta a respeitar como você é, vendo você como você é e entendendo o seu valor exatamente assim. Então, essa visão, saiba, é alguém que pensa que deve ser muito recíproco aqui, tá? Às vezes a gente conhece alguém e é assim, né? Você se apaixonou, mas também você já viu os defeitos. Aí você pensa assim, ah, mas tudo bem, a gente vai ficar junto, daqui a pouco a pessoa muda isso aqui. Não, vai estar comigo, já vai mudar. Olha, veja o outro como o outro é o que está aqui, tá? Compreenda as diferenças, não fica tentando modelar a outra pessoa porque não é o caminho. E existe um pensamento de que tudo pode funcionar entre vocês exatamente como é. Então talvez a gente só precise ressignificar isso, tá? Pensamento de oportunidades desperdiçadas, de que um aproveitamento aí melhor deve ser providenciado e alguém querendo ser mais leve com você, fluir mais leve com você. E o pensamento no 10 de ouros está próspero aqui, beleza? Então isso vai gerar muito caminho, nós vemos aqui muito da disposição de alguém para estar ao seu lado e ter mais aproveitamento, ok? Vamos para a parte agora da energia emocional, vamos falar dos sentimentos. Deixou o seu like? Likezinho? Suas iniciais, o seu pedido para a Gaia? Se ainda não providenciou, providencia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente. Bom, começando a falar de sentimentos. E aí eu tenho boas notícias para você, tá? Como é que a pessoa está se sentindo com você então? O ser de luz está puto? Tá isso, tá aquilo? Não, gente. Energia positiva veio na mesa, né? Cavaleiro de paus, 9 de copas, cavaleiro de copas, certo? Então 9 de copas, veja que teve um 9 aqui, outro 9 aqui. Ouros lá nos pensamentos, né? Então aquilo que se entende como colheita, como frutos que a gente não pode desperdiçar. Mas uma culpa, um arrependimento que está aqui. Por quê? Sabe que já andou desperdiçando, né? Então o 9 de copas mostra alguém que gosta de você e que está com uma clareza muito maior nesse sentimento agora para poder providenciar, buscar, ó, fazendo um rock and roll aqui, ó, para apontar para os dois cavaleiros de paus e de copas, viver mais possibilidades, criar mais momentos a dois. O cavaleiro de copas é quem faz o movimento baseado naquilo que sente, que é a satisfação emocional da sua companhia. E o cavaleiro de copas é quem está considerando fortemente aqui te fazer uma proposta. E agora, hein? Proposta indecente, será? De usar o seu corpinho? Não, gente. Não, porque ó, cavaleiro de copas aqui
pertinho da energia do 10 de ouros, o sentimento que edifica, a satisfação emocional. Então, nesses dois cavaleiros nós temos uma vontade muito grande de viver aquilo que se sente, de aproveitar melhor, né, aquela coisa que a gente sabe que dá para viver e a gente está jogando fora. Então, tem esse sentimento aqui, e é claro que dois cavaleiros na sua leitura, né, em relação ao que você pode esperar, por exemplo, trazem uma vibração fortíssima de procura, uma energia em movimento, não tem nada estagnado com a vibração de dois cavaleiros aqui, tá? Então é claro que isso é importantíssimo, né? Rainha de Ouros, então é a atração física, galera. Ouros, elemento terra, aqui a gente tem muito da parte física, né, do lado da sensualidade. Então é aqui a vibe de a pessoa bater o olho em você e dar um barato, sabe? E aí, rolou um lance aqui, aí você passa, a pessoa fica ali, caraca, sabe? Caraca, mas olha, então é isso, né? Ou você passa aquele perfume, a pessoa sente o seu cheiro e fala, meu Deus, né? Eu só quero, só sei disso. Então é a Rainha de Ouros, é a parte aqui que desperta esse lado da atração física, beleza? Que vai também gerar um caminho de uma química que está aqui naturalmente, né? Se tem essa parte de atração física envolvida, né? A pessoa que se sente seduzida por você, então a sua seduzência está funcionando aí, né? Ó, dá aquele tapa aí no visual que você vai ver, né? Não fica por baixo não, trabalha o seu brilho, ó, porque tem caminho por aí, tá? Você vai ver. Confia no tarô. 6 de espadas. Então, 6 de espadas junto com 3 de ouros. O 6 de espadas vai trazer um sentimento muito interessante, que é o de quem sabe que não pode vacilar não, né? E de repente você já tá nessa, né? Beleza, eu gosto, eu quero, mas a pessoa já andou errando e eu também já estou no meu limite. Então é bom que saiba que se vier e fizer graça, né? Então é a pessoa que sabe disso. Opa, já sei, consciência tá aqui, né? Por quê? Sabe que já andou desperdiçando. A gente viu isso lá na parte dos pensamentos. Então o sentimento traz esse posicionamento correto, né? De quem sabe, de quem sente que não pode errar. Então, assim, é ver o valor de uma rainha, certo? Para tratar do jeito certo, é o que está aqui. E aí é querer o crescimento com você. A parte do sentimento fechando com 3 de ouros, né? A pessoa que quer se dedicar a uma relação, isso traz um sentimento muito claro para te passar aqui de se desejar levar a sério. Tratar realmente como rainha, como você sente que merece, como você quer, né? Então, esse tipo de mudança, sim, ok, né? A mudança que vem no sentido de a pessoa valorizar melhor e tratar do jeito certo. Não a mudança que é a gente tentando mudar ali o jeito do outro de ser, mas nesse sentido de uma valorização, de uma percepção mais clara do que tudo representa e do valor que tem, tá aqui, ó. Essa consciência é a pessoa que sente que já não cabe mais errar com você. Então, né, isso daqui é importantíssimo, é a pessoa que sabe onde está pisando agora. Talvez faltava isso antes, agora está aqui, né? Ajuda demais para um aproveitamento. E esses foram os pensamentos, os sentimentos, como está a cabeça, como está o coração dessa pessoa com você. E eu reforço que 2 cavaleiros aqui trazem movimentação. Então, a gente pode aguardar, sim, por atitude, por procura, por iniciativa, tá no ar, beleza? Quem sabe esse até não tenha sido seu pedido para Gaia, né? Com as suas iniciais aí, e eu entrego, eu confio, assim será. Se você ainda não colocou, aproveita essa energia. Da minha parte, fechando, a minha gratidão por você estar aqui mais uma vez. Se foi a sua primeira vez, desejo ter contribuído com o seu momento, desejo que você possa voltar, que você passe a participar do canal para que nós estejamos juntos por aqui. Então, beijos, abraços e até a próxima.